Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículos 31 e 32. Faremos a leitura a uma só voz, em uníssono, bem forte. E assim quem nos acompanha pela internet também ouve a leitura. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Leamos juntos a palavra de Deus. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Um dos grandes jornais da nossa região, do nosso estado, publicou uma matéria recentemente afirmando que o ano passado, em números redondos, 24 mil casais contraíram matrimônio. 24 mil, em números redondos. No mesmo ano, 13 mil casais pediram o divórcio, realizaram o divórcio, efetivaram a separação. Como nós estamos arredondando tudo, eu não quero irritar os matemáticos, vamos aí, 50%. Metade daqueles que se casaram em números redondos pediram o divórcio. É uma coisa alarmante, é uma coisa impressionante. E então não temos assim muito por que ficar buscando explicações para o caos que vive a nossa sociedade. Porque a família vem sendo afligida, a família vem sendo atingida, a família vem sendo prejudicada por conta de toda uma cosmovisão que está estabelecida e cada vez mais se consolidando, repudiando os princípios, os parâmetros, os ditames da palavra de Deus. E quando há então essa desobediência, é óbvio que as consequências são imediatas. Aí a fragilidade da nossa sociedade, a situação que nós vivemos em decorrência da desobediência à palavra de Deus. Se nós não temos uma família forte, nós não temos uma sociedade forte e, consequentemente, não teremos reproduzindo ou mudando o que deve ser mudado, uma igreja forte, porque uma igreja forte decorre de famílias fortes na sua estrutura, na sua consolidação, na sua vida. É um dado alarmante e um dado que deve nos conduzir ao exercício de uma das bem-aventuranças. Qual? Bem-aventurados os que choram. Nós precisamos chorar em favor da situação que se estabelece na nossa sociedade, quer no Estado, quer na nação, pelo descaso para com a importância, o significado, o valor da união matrimonial, o princípio, a orientação, a direção da palavra de Deus. Eis uma boa razão para que possamos chorar copiosamente diante de Deus. A fragilidade da vida em família, a fragilidade dos relacionamentos, a desobediência às Escrituras. É interessante que no bojo em que o texto está inserido, porque você vai perceber que o Senhor Jesus, ele está tratando aqui de algo de extrema importância, tendo abordado a questão do caráter cristão no aspecto das bem-aventuranças, tendo falado da influência do cristão no aspecto de sal da terra e luz do mundo, agora ele está falando da justiça do cristão, como o cristão está a exercer a justiça. E é muito interessante aqui, meus amados, que o que alguns querem estabelecer à luz das explicações do Senhor Jesus é que há um divórcio entre Jesus e Moisés. Algumas pessoas querem dizer que Jesus está repudiando o ensino de Moisés.
Jesus está contradizendo o que Moisés disse. Ou seja, há um divórcio entre Jesus e Moisés. Jesus vai dizer: não há divórcio nenhum. Não há divórcio nenhum entre o que eu estou ensinando e o que Moisés ensinou. Porque é de suma importância, meus irmãos, que nós tenhamos algo em mente. Nós defendemos a inspiração das Escrituras, nós defendemos a suficiência das Escrituras, nós defendemos a inerrância das Escrituras. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de defender um outro ponto, porque entendemos que seja óbvio, mas há momentos que o óbvio precisa ser dito. Nós defendemos a unidade das Escrituras. É de suma importância. Não há contradição na Escritura. De Gênesis a Apocalipse, o que nós encontramos é uma unidade. Há uma unidade porque o objetivo da Escritura, que é dar glória a Deus e apontar para Cristo, tem um único superintendente, que é o Espírito de Deus. Portanto, não há contradição nas Escrituras. Não há o caso de um escritor encontrar-se em oposição a outro escritor. Não é o caso de Jesus estar a contradizer Moisés. Não é o caso de Paulo estar a contradizer Tiago, nem Tiago a contradizer Paulo. Reconhecemos sim a questão de ênfase entre um escritor e outro. Mateus está escrevendo a um determinado público e ele então vai enfatizar um determinado aspecto que não é o caso de Marcos, de Lucas e de João. Inclusive tratando do mesmo assunto, aqui você vai perceber que os escritores vão abordar de uma maneira diferente, porém não contraditória, porque o seu público é um outro público. O seu contexto é um outro contexto. Então, reverendo Daniel, eu acho que a primeira lição que nós temos que tirar aqui do texto é que não há divórcio entre Jesus e Moisés. Eles estão plenamente alinhados. Então, preste bem atenção nisso. Nós afirmamos que a Escritura é inspirada e toda ela é inspirada. Nós afirmamos que a Escritura é suficiente e toda ela é suficiente. Nós afirmamos que a Escritura ela é inerrante, toda ela é inerrante. Nós ensinamos que há unidade nas Escrituras e toda a Escritura está envolta em coesão e não em confusão. Então os adversários de Jesus estavam querendo uma brecha para colocá-lo numa situação difícil, complicada. E é o que nós vamos perceber na leitura do capítulo 19 de Mateus. E antes da exposição, eu quero chamar a sua atenção, porque esses textos, eles estão obviamente interrelacionados e nós precisamos trabalhar com o contexto geral. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Olha só o que diz o texto. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Qual é a ênfase que o Senhor Jesus, então, lança sobre a questão? Na verdade, Leandra,
a equipe que veio para causar confusão, veio para lançar uma questão, objetivando colocar o Senhor Jesus numa posição que depois lhe fosse prejudicial, porque a intenção é a seguinte: a qual escola o senhor pertence? A escola lá do mestre Hilel, que é uma escola liberal. O rabino Hilel era um rabino que tinha uma interpretação liberal a respeito do texto. E ele dizia o seguinte: um homem está livre, com base em Deuteronômio 24, de 1 a 4, não tendo uma boa convivência com a sua mulher, despedi-la, mandá-la embora. Fez a comida, está muito salgada? Pode mandar embora. Fez a comida, está sem sal? Pode mandar embora. Atrasou por algum motivo? Pode mandar embora. O que é que o rabino entendia aqui, o Hilel? Que o descontentamento do marido era suficiente para mandar a mulher embora. Já o rabi, já o mestre, o Shammai, ele dizia não, há um rigor com relação a essa coisa. Não pode ser assim não. Ele só pode dar uma carta de divórcio numa situação extrema, numa situação que realmente seja uma situação que exija tal medida. E aqui, à luz de Deuteronômio 24, não seria o adultério. Por que não seria o adultério? Porque se houvesse o cometimento do adultério, o que deveria vir em seguida deveria ser a pena capital, o apedrejamento. Então não era o adultério que colocaria fim ao relacionamento, seria o óbito. Porque a pessoa seria levada a juízo, ela seria apedrejada, ela morreria, ele estava livremente desimpedido, o cônjuge. Então era uma situação gravíssima. E havia então essa disputa entre as duas escolas. A escola que poderia ser classificada como uma escola mais rigorosa e uma escola que era uma escola mais liberal. E aí a pergunta é: a qual escola o senhor pertence? Porque aí, agradando a um, desagradaria a outro. E o Senhor Jesus, então, desagrada a ambas as escolas, desagrada a ambos os grupos, porque a resposta dele é uma resposta que vai de encontro aos interesses legalistas e literalistas das duas escolas. O que é que ele faz? Ele chama a atenção para a importância da união conjugal. Primeiro, vamos lá. O casamento é um casamento que deve se estabelecer numa base heterossexual. É isso que ele vai ensinar logo quando ele começa a enfatizar o valor do casamento. O casamento é estabelecido numa base heterossexual, que diz o texto: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? É o casamento entre um homem e uma mulher. Não existe casamento homossexual à luz das Escrituras. Duas pessoas do mesmo sexo contraindo matrimônio. A Escritura, ela é contrária. No seu ensino a respeito do projeto de Deus, Jesus deixa claro: o casamento é um casamento heterossexual. Segundo o ensinamento, ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. Um homem e uma mulher. É assim que é o ensinamento bíblico. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, no singular. Isso é importantíssimo. Nunca, em hipótese alguma, foi aprovado, incentivado
a poligamia. E aqui é muito importante que se tenha a atenção para a diferença entre tolerar e aprovar e incentivar. E aqui eu já quero aproveitar e dizer: o fato de ter a tolerância da parte de Moisés não significa que em momento algum Moisés autorizou ou incentivou, ou sendo Moisés o portador daquela tolerância para regular uma situação vigente, não significou em momento algum o chancelar. E as pessoas confundem as coisas. Então o casamento ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Chama a sua atenção para algo que é muito importante. Veja só, e aqui eu estou colocando a expressão independente, e por favor compreenda o que eu quero dizer com independente. Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Não existe essa história de constituir uma nova família e continuar sob a jurisdição, a interferência de pai e mãe. Muitos casamentos enfrentam grandes problemas, muitas dificuldades, por conta da ingerência, da interferência de terceiros, pai e mãe. Casou, quer casa. Casou, vai viver a sua vida. Casou, segue o seu caminho. Não significa em nenhum momento uma ruptura do ponto de vista da afetividade, da busca de um conselho, de uma direção, de uma orientação. Não, significa o seguinte: ter vida própria. Nada mais do pai ficar conduzindo, dirigindo, orientando a vida do filho, nada mais da mãe ficar conduzindo, orientando, dirigindo a vida da filha. Hoje o cardápio vai ser esse, amanhã o cardápio vai ser aquele, você vai criar o menino desse jeito, vai criar a menina desse jeito, vai fazer assim, vai... Não, tem que ter vida própria, é independente. E mais, é muito importante. O casamento ele se caracteriza por uma unidade, por uma cooperação, por uma vida em comum. Por esta causa deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele se estabelece numa base heterossexual, ele é monogâmico, ele tem uma independência e ao mesmo tempo a unidade dos cônjuges. Essa história de casou e as pessoas são completamente distantes, alheias uma à outra, não funciona, não é o padrão bíblico, não é isso que a Escritura ensina. Há uma necessidade de harmonia, de entendimento, de convivência, de cooperação. Lamentavelmente, há muitos casamentos em que as pessoas estão apenas juntas geograficamente. Elas estão no mesmo espaço físico, mas elas estão completamente distantes, alheias e até muitas vezes completamente adversas. Então, quando o Senhor Jesus vai ensinar a respeito de um assunto tão importante, ele enfatiza o projeto de Deus para o casamento. Então, eles começam falando de divórcio. O Senhor Jesus, não, vamos falar de divórcio não, vamos falar de casamento. Vamos falar do projeto de Deus, do plano de Deus. E aqui então eu gostaria de abrir um parêntese para dizer aos meus preciosos irmãos que nós precisamos, com urgência, montar um curso. E aí eu falei especificamente para os homens, né? Um curso para os homens, relembrando os deveres de um marido, ou ensinando os deveres de um marido. Porque tem maridos que não estão cumprindo com seus deveres, não estão cumprindo com as suas obrigações, não estão exercendo o seu papel de líder, não estão, são negligentes, são omissos, são apáticos. E isso é uma desgraça para a família, uma desgraça para a igreja. Nós precisamos fazer um curso para ensinar, para relembrar que o marido precisa ser marido,
E a gente faz o curso também para relembrar que a esposa precisa ser esposa. É importante isso na vida da igreja. E é disso que o Senhor Jesus está falando, é disso que o Senhor Jesus está tratando. Agora, depois de abordar então a temática do plano de Deus para o casamento, ele fala que aquela concessão, aquela exceção, que não é de forma nenhuma um incentivo, que não é de forma nenhuma uma palavra de ânimo para a separação, tem as suas características próprias em Deuteronômio 24. Qual é o objetivo do texto? O objetivo do texto era proteger a mulher. Por quê? Porque o marido poderia, então, ao seu bel prazer, despedir a esposa num contexto de vulnerabilidade, num contexto de dependência econômica, sem que houvesse uma justificativa plausível, e colocá-la numa situação devidamente vexatória no aspecto social. Então você quer despedir a esposa? Você quer mandar a esposa embora? Estou falando no contexto de Deuteronômio 24. Então você vai lavrar um documento para dizer qual a razão de você despedi-la, de você mandá-la embora. Você vai assumir isso. Não vai lançar sobre ela o ônus da situação. E você vai ver que à luz de Deuteronômio 24, ela estaria liberada para casar-se de novo. Porque ele a mandou embora. Casando de novo. Vindo a falecer o seu marido. Agora o que a havia repudiado anteriormente, resolve recebê-la de volta. Aí Deuteronômio, expressando a santidade de Deus, vai dizer: de jeito nenhum, não é permitido, não pode. Você a repudiou por aquela situação, você agora não pode recebê-la de volta. Fosse o caso dela ser repudiada pelo segundo marido, ou o caso de ficar viúva por conta do óbito do segundo marido, o primeiro marido não poderia tê-la de volta. Isso aí fica claro. Se ele teve alguma intenção escusa, a lei vinha protegê-la, a lei vinha guardá-la. Então, quando a pergunta, por qualquer motivo, por qualquer razão, o casamento é algo banal, é algo comum, é algo vil, é algo simples, não está dando certo, separa, não gostou, separa, por qualquer razão, o Senhor Jesus vai dizer: de jeito nenhum, de forma alguma. E aí também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus amados irmãos, dos expositores consultados, não vi nenhum dizendo que tinha grande entusiasmo de expor o texto, dada a sua complexidade, dada a dificuldade que há no texto. Encontrei um dizendo que dava graças a Deus pela exposição sistemática, porque o forçava a expor o texto. Não fosse a exposição sistemática, ele pularia o texto. E não é que eu encontrei um grande comentarista que, quando chegou aqui, ele pulou o texto, ele comentou até o 30, depois ele foi direto para o 33. Porque não é um assunto fácil, não é um assunto confortável, não é um assunto para o qual nós temos respostas já totalmente prontas e formuladas, principalmente à luz dos dilemas de uma sociedade em constante mutação. Porém, é um texto que deve ser exposto a uma situação que nós devemos enfrentar e buscar, debaixo da iluminação do Espírito Santo e à luz do ensino de toda a Escritura, a noção, a orientação e a direção para nos portar. Quando o Senhor Jesus fala que aquele que repudiasse a sua mulher,
não tendo então algo lícito no texto, a cláusula de exceção a tornava adúltera, não seria um ato automático, que algumas pessoas imaginam que se torne um ato automático. Não. Ele está falando aqui em tese do ponto de vista da percepção da sociedade, da inferência da sociedade, que a sociedade poderia inferir que a sua condição a conduziria à prática do adultério. Não é que o fato dele a repudiar a tornava automaticamente adúltera. Ou por conta, aí sim, de decisões que poderiam ser tomadas por conta de uma dependência financeira. Isso aí seria uma outra questão, mas não é uma questão automática. Então, qual é a cláusula de exceção exposta aqui no texto? A cláusula de exceção exposta aqui no texto é, então, a causa de relações sexuais ilícitas. E ele está falando, então, a respeito de adultério. Você vai ver que está dentro do mesmo bojo do ensinamento. Ele estava falando sobre o adultério e, então, após fazer a sua exposição sobre a extensão do mandamento, ele coloca, então, a cláusula de exceção para o divórcio, tirando, assim, daquela compreensão comum e banal de que qualquer um poderia dar, conceder, aplicar o divórcio. Não, de forma nenhuma. Há uma santidade no casamento, há uma santidade que deve, então, ser preservada. E aí sim, agora tem uma questão muito importante, é que essa temática, a temática do divórcio por conta do adultério, ela não é uma imposição, porque é muito importante que nós tenhamos em mente a santidade do casamento e tenhamos em mente a graça do perdão. Então não é o caso da parte infiel ter que ser automaticamente afastada. A parte fiel, se assim desejar, ela pode então pleitear aquilo que a Escritura lhe diz. Porém, não necessariamente, porque pode e deve, à luz da Escritura, haver o perdão, a reconciliação. É bíblico isso também. Então é muito importante que nós tenhamos essa questão em mente. É muito importante que nós tenhamos o ensino completo das Escrituras. Houve uma falha, houve um erro, uma falha séria, um erro sério, algo danoso, mas há a graça, há o perdão para restaurar, para reabilitar, para transformar. Nós precisamos entender a magnitude e a grandeza da graça do nosso Senhor e Salvador, a graça que nos é oferecida. Então isso é muito, mas muito importante que tenhamos sempre em mente. O fato da parte infiel ser tratada com graça. Agora, se a parte fiel entender que não há mais condições de continuar, não há mais condições de prosseguir, então, à luz do texto bíblico, o divórcio pode ser efetivado. E a parte fiel está liberada para a reconstituição da sua família. Porque, tipologicamente falando, a parte infiel já está morta, já está sepultada, tipologicamente falando. Então, a parte fiel está livre para a reconstrução da sua vida matrimonial. Porém, antes de chegar a essa parte, que é dolorosa, que é difícil, há a necessidade de abordar duas outras partes. Qual é o plano de Deus para a vida conjugal e a graça de Deus para a restauração das feridas no relacionamento
conjugal. E só depois é que se pode chegar a essa questão, que é a questão do divórcio. Porém, os legalistas ali, eles não estavam interessados nessa questão. O que eles efetivamente queriam era uma exposição ou uma indisposição da parte do Senhor Jesus com o seu contexto. O que eles queriam era colocar, então, a possível divergência entre Jesus e Moisés. E Jesus, então, vai expor ali no capítulo 19, ou melhor, Mateus vai expor ali no capítulo 19 o ensino de Jesus a respeito do projeto glorioso de Deus para a vida conjugal, o que Deus preparou, o que Deus planejou para que homem e mulher pudessem experimentar na vida em comum. Foi disso que ele tratou, é disso que ele fala. Agora, nós sabemos, meus amados irmãos, das questões múltiplas, diversas, que envolvem a vida conjugal, mas nós precisamos abordar todas estas questões sempre à luz das Escrituras. Nós devemos colocar sempre essas questões à luz da palavra de Deus. E é importante observar como Deus vem preservar a sua criação, homem e mulher, porque como exposto, não torna o homem superior e a mulher inferior, o homem melhor e a mulher pior. A dignidade da criação está posta, a dignidade dos que foram criados está posta, e eles estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível, sujeitos, submissos à palavra de Deus. Então, pode, por qualquer motivo, romper a união conjugal? Pode, por qualquer incompatibilidade, romper a união conjugal? Pode, por qualquer razão, romper a união? Não, não pode. Não pode. Não pode. O que Deus uniu, não separe o homem. Quando a gente casa, casa para a vida toda. Esse é o ensino da Escritura. Porém, nós sabemos que há questões que ferem, atingem, e elas devem ser tratadas sempre à luz do princípio bíblico. No caso do adultério, então, é uma exceção que permite o divórcio. Eu sei que vai vir uma questão e eu já vou antecipar, porque quando chegar na hora das perguntas eu já pulo essa questão, porque já espero já esteja respondida aqui. A nossa confissão de fé, interpretando essa questão do divórcio, coloca uma outra temática, que é a temática do abandono, da deserção irremediável. E aí, fazendo aqui uma conexão com... Eu sei que as perguntas virão logo em seguida, já sei que elas virão. Do que nós temos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que fala sobre a questão do relacionamento, e o versículo 15 diz assim: mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem irmão, nem irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aqui nós estamos tratando de uma espécie, de uma forma de deserção. A deserção que se estabelece por conta da fé. O cônjuge não crente não aceita a fé, não aceita a conversão e então abandona. Então aqui nós temos uma situação que regula, que orienta esta temática, que não é uma temática fácil de ser analisada. Mas nós temos casos assim, em que a pessoa então abandona a família, a pessoa não tem mais como, pela sua dureza de coração, de manter o relacionamento conjugal. E essa questão é interpretada pela nossa confissão de fé como um ponto legítimo para a constituição de uma nova família, que é a chamada deserção irremediável, quando uma parte se coloca numa posição de abandono, de rompimento, de ruptura e não tem reconciliação.
Então a parte fiel é tida como então habilitada para a reconstrução da sua vida, da sua família. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos sempre, continuamente, interceder diante do trono da graça e orar ao Senhor e pedir a sua bênção, porque não é uma situação fácil, tranquila, é uma situação de dor, é uma situação de aflição, é uma situação de lágrimas, não é um assunto fácil de ser tratado, sobretudo para quem já experimentou, para quem já vivenciou essa questão. Por isso nós temos que orar pelos nossos jovens, nós temos que instruir os nossos jovens, nós precisamos falar aos casados da igreja a respeito do padrão, do parâmetro de Deus. Não só para que haja uma manutenção de algo que está legalmente constituído, porque não pensemos que Deus vai se agradar de que o casal esteja junto geograficamente e apartado afetivamente, descumprindo aquilo que a Escritura constituiu. Nós não podemos pensar assim, senão nós somos legalistas. Nós precisamos sempre olhar para o padrão de Deus e haver um esforço da parte dos cônjuges para a obediência à palavra do Senhor. O Senhor Jesus vem mostrar a amplitude daquilo que a lei já tinha exposto. Ele vem mostrar a abrangência, ele vem mostrar o projeto de Deus, da graça redentora, para que possamos viver de acordo com aquilo que Deus originalmente preparou. E isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande, que é a orientação, a condução, a direção dos mais jovens,